Então, boa tarde já, né? Nós estamos aqui já mais 1h30, tá? A gente vai começar esse debate, tá? Com os apresentadores. Então, eu vou falar primeiro com o representante aqui da Fortileve, né? A gente sabe cada vez mais, né, que o investimento em usina solar fotovoltaica é investimento no ativo, né? E a gente tem que comparar esse ativo com um custo de oportunidade com outras produtos financeiros, né? Então o mercado cada vez mais, quem tem hoje, né, é o interesse de investir em uma usina fotovoltaica, o principal benefício que é enxergado pelo mercado é exatamente uma redução do seu custo, né, e um retorno do investimento dentro de um prazo que seja aí, financeiramente viável, né? Então a gente vê cada vez mais um mercado fazendo essa análise econômica e a análise financeira, né? A análise econômica a gente pode fazer um comparativo de custo-benefício da solução e na parte financeira é comparar com outros ativos mesmo. Então eu queria perguntar aqui para o Diniz da Fortileve, né? Se isso é uma prática comum, né? Assim, quais são os perfis de cliente? A gente sabe que os perfis são diferentes. Se esse enfoque mais, né, nessa análise financeira está cada vez mais demandando o mercado, ou existem outros fatores que são considerados pelo cliente final na escolha, né, do investimento. Não estou falando nem a escolha do fornecedor, né, da tecnologia, mas em ele decidir investir em energia própria, né? Obrigado pela pergunta pertinente. Eu acredito que isso seja muito difundido, esse tipo de discussão, quando se trata de investimentos de maior porte. Né? Quando a gente está falando de usinas de maior porte, né? Em que você vai ter que convencer um investidor aí, de fato, a botar dinheiro naquele empreendimento. Mas quando a gente traz isso para varejo ou varejinho, né? Eu dificilmente vejo isso acontecer. Eu acho que é por isso que eu venho aqui, e não só aqui, mas nas demais cidades do Brasil, venho trabalhando isso esse ano, né, para trazer um pouco dessa mentalidade de abordagem para esse mercado de varejo, porque a gente pensa da seguinte forma, né? Muitas vezes a gente pensa que no supermercado do cara, o cara vai reparar isso, vai levar isso em consideração, e na casa dele não, muito pelo contrário, né? Na casa dele, que é onde ele vai, onde moram os filhos dele, onde ele mora com a família, né? E ali é que ele tem a maior percepção e sensibilidade. Então, eu sempre falo que se a gente se atentar, né, aos ventos, né, que nos trazem os negócios, a gente vai estar sempre levando o melhor argumento, né, para todos os cenários, seja varejo, seja grandes negócios. Mas, infelizmente, dentro do varejo, eu ainda não vejo essa ideia ser bem difundida, não. E só complementando, quais seriam os fatores hoje que fazem o cliente fechar um negócio, se não é esse financeiro, isso no varejo? Infelizmente, preço. Então a gente tem hoje, acho que uma defasagem de 40% de margem que é deixado na mesa. Então isso não remunera o segmento, a cadeia como um todo. Esse é o fator prejudicial. Se uma vez que você entende como um investimento, né, se custa 70 ou se custa 100, você quer investir 100. Né, porque você tem um retorno desse investimento. Então a gente sai um pouco dessa seara. Então hoje o mercado está muito pautado em preço. E o preço ele tem uma limitação. Né? A gente tem fatores internacionais que complicam um pouco essa conta, que é, por exemplo, se você pegar o gráfico do dólar do mês de outubro, você vai ficar maluco, né? Porque ali é uma montanha-russa. Então você tem outros fatores, como por exemplo transporte marítimo. A gente o mundo está em guerra, né? Não é aquela guerra da Ucrânia, não é só da Ucrânia e da Rússia, né? Ela é uma guerra mundial. E também você tem as questões chinesas, questões de custo China, demanda interna de China, né? Então isso não permite que o mercado seja só sensível a preço. A gente tem que vender melhor, né, com melhores argumentos, para que essas sazonalidades desses fatores possam ser amenizados. Ok, obrigado. Vamos agora para a L8. Então, eu vi que você falou um pouquinho sobre cooperativas, né? A gente vê que é um segmento que, né, é muito pouco explorado, embora esteja na Resolução 687 desde 2015, né? Mas a gente não vê muitas cooperativas formalizadas no Brasil. A gente tem algumas ali no Pará, no Paraná, mas é muito pouco formalizado.
a gente vê que o mercado vê com, assim, às vezes, o aspecto burocrático, né? Porque para você abrir uma cooperativa não é simples, você tem que ter no mínimo 20 cooperados, pessoas físicas, né? E você tem um custo do arrendamento do terreno, porque geralmente uma cooperativa, né, uma usina, você vai fazer uma usina de solo, dificilmente vai fazer de telhado. Mesmo que faça de telhado, existe um arrendamento da terra ou do telhado para fazer. E talvez por esses motivos seja o principal que as cooperativas não tenham decolado. Sim, primeiro a burocracia realmente, aqui no Brasil principalmente, ela é um ponto culminante para que não se virem muitos negócios, né? E a gente tem uma questão muito temos a ideia, mas não executamos, né? Eu acho que tem ideias boas, né? Tem soluções boas, né? Mas quando se é pautado numa burocracia ou num limitante, né? De você não ter um terreno, vou ter que arrendar, né? A pessoa trava, né? E o cliente nosso, né, dos distribuidores aqui, o integrador, ele não é doutrinado, ninguém estudou para fazer isso, né? Estudou, se formou numa faculdade para poder fazer isso, né? Então, assim, eles estão aprendendo no dia a dia, fazendo aperfeiçoamento, cursos, mas existem questões muito administrativas, contábeis e burocráticas que não é o mundo deles, né? Então, esse é o ponto que a gente tenta também trazer, que é ajudar o integrador a vender, trazendo essas informações, né? Seja de investimento, né? Como que você compara isso, né? Seja de informação técnica, seja de informação do mercado, né? E o outro ponto, os outros pontos que não viabilizam os negócios são trabalhar os pontos periféricos. Por exemplo, tá? Numa casa em que você coloca um sistema fotovoltaico. Eu fiz um mapeamento lá na minha região, lá em Curitiba. Alguns eles colocaram uma validação do sistema fotovoltaico para valorização do seu imóvel. E ela valorizou em média 10% a 15%. Né? Isso não está na conta. Né? Quando você vai vender a sua casa que tem um sistema fotovoltaico, você já tem uma conotação de que se você tem um consumo de R$1.000, você já está dando uma vantagem de R$1.000 para o teu cliente que você vai vender. E isso tem que ser contabilizado. Né? Então, assim, o contexto total não é visto. Né? Mesmo sem esse contexto, existem muitas vantagens já provadas aqui. Né? O que falta realmente é uma padronização de informação mais coerente. Né? A mídia tem que ser muito melhor trabalhada, né? E a informação correta tem que ser passada. E a informação correta é o cliente final conversar com o integrador e o integrador com o distribuidor. Né? Essa é a informação que vai... Se você for na mídia social, você é corrompido com tanta informação que é um absurdo. Tá? Então, esse é o ponto que eu acho que não vira muitos cases por conta de informação também. A gente pensa que não só informação, mas também assim, um conjunto de fatores aí, principalmente benefícios, né, fiscais que a gente não vê, ou até às vezes territoriais. Né? A gente sabe que os municípios são proprietários de várias terras. Os municípios poderiam estar fazendo algum trabalho de incentivando essas cooperativas, que a gente viu já alguns projetos pelo Brasil, né, de um município ceder o terreno para a cooperativa e receber crédito de energia em troca. Né? Ele ser um cooperado aí, né, a gente sabe que a lei da cooperativa é uma parte do produto final dessa atividade da cooperativa, ela pode ser negociada, né, com um terceiro. Né? Isso faz parte da lei que criou as cooperativas. Então, nós da BGD, né, eu como diretor técnico, a gente tem um modelo de formalização de cooperativa e a gente tem uma assessoria jurídica para os integradores que são associados à BGD, exatamente para colocar, né, esse modelo de negócio para frente, que a gente estava falando aqui do custo, né, de investimento da usina solar de cooperativa é muito menor, né, porque na verdade você está capitalizando, né, dos cooperados, então você não tem o custo dessa alavancagem financeira. E o custo administrativo de uma cooperativa é mais ou menos 15% ao ano, que se você for ver aí, né, esse custo é rateado por todos, então é uma modalidade que a gente acha que deveria ter uma penetração bem maior do que tem hoje, né, no mercado.
Queria complementar mais alguma coisa? Então vamos lá para a WEG, tá? Então, a WEG a gente sabe que é uma das maiores, né, indústrias do Brasil e está muito presente no setor aí fotovoltaico também, né? E a gente sabe que o Brasil ele tem ainda várias fronteiras agrícolas a serem, né, conquistadas ainda, e um dos principais aí, obstáculos é exatamente a energia, né? Porque nós não temos uma rede muito pulverizada, principalmente na região norte e centro-oeste, né? E qualquer atividade, né, agropecuária, pessoal, isso aí é levantamento que eu vi da CNA, hoje 20% do custo na produção agrícola é de energia. Tá? Então é uma base de custo muito elevada, e às vezes para você levar energia para uma propriedade rural, né, existe o custo de conexão, né, de você levar a rede até o mais próximo possível dessa cultura, que a gente sabe que também você atender a uma rede de 13,8, você gasta aí em torno de 35 a 50 mil reais por quilômetro, né? Então imagine o custo para você levar essa rede. Então a gente vê aí a oportunidade, né, que a gente vê, já existe hoje, né, nas propriedades rurais, geradores diesel, né? Então as oportunidades é exatamente fazer um hibridismo com a geração solar fotovoltaica, né, com o diesel e as baterias. É claro que, como, né, o pessoal da WEG falou aqui, as baterias ainda não são viáveis para você deixar o ambiente totalmente off-grid, mas existem várias soluções, né, de backup ou de horário de ponta que você pode usar as baterias, que hoje já são viáveis, principalmente, né, em algumas concessionárias. Para você entender, nós temos a concessionária do Pará, a tarifa ponta é 10 vezes a fora ponta. Então, nesse mercado lá do Pará, já é totalmente viável você colocar um sistema de armazenamento para esse horário de ponta, né? Além disso, o custo da tarifa, né, do incentivo do irrigante rural, né, no período noturno, ele está acabando, ele acaba no próximo ano, né? É um decreto do presidente Temer de 2018 que esse subsídio está sendo diminuído 20% ao ano. Então, a partir de... Vocês estão escutando bem? Então, a partir de 2023, não tem mais esse subsídio. Então, quer dizer, a tarifa está levando, e mesmo no período noturno, né, vai começar a ter oportunidade a partir de 2024, que é 2023, é a última parcela de desconto na tarifa de irrigante. Aí, diante dessas, né, desse panorama, então você acha que o sistema híbrido pode vingar cada vez mais? Sim, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque a tarifa de energia ela vai continuar subindo, com os incentivos ou sem incentivos, né? Falando até fora de ponta. Então, a necessidade de uma nova fonte alternativa, isso a gente já sabe da solar que ela é sustentável para isto. E nós temos vistos e soluções no campo onde o off-grid atende muito bem. Ou seja, tu não tens cabeamento, tu não tens uma infraestrutura levada a um bombeamento até no teu reservatório, que tu estás falando aí de 40 quilômetros, por exemplo, 30 quilômetros. Tu faz um sistema totalmente off-grid solar lá dentro. Esse hibridismo, ok, estou falando do off-grid, mas essa migração até chegar nas baterias, isso é um processo, até porque hoje ainda a gente fala dos geradores a diesel, né? Dos geradores a diesel são os que estão mais viável financeiramente, economicamente, e aí a gente está vendo já uma vantagem da substituição do diesel durante as 7 horas por dia, aí retirar o diesel durante as 7 horas por dia. Logicamente que quando a gente fala do diesel, o diesel ele consegue atender as 24 horas, que solar a gente não consegue. Mas durante 7 horas a gente garante a nossa solução para retirar o diesel no período. Então, isso é um fato que já está em constante crescimento. Eu digo até que há 3 anos atrás, desculpa, a gente vendia 4 sistemas de bombeamento. Hoje a gente está vendendo mais de 300 sistemas de bombeamento mês. Há uma crescência muito grande, e estou falando somente da WEG, tirando aí dos nossos parceiros também. Então, houve uma demanda, isso, de maneira geral, porque a informação que o próprio Takamine
Takamine, acertei o nome, falou, a informação tem que chegar, né? Tu falou dos contratos, mas aqui eu já faço um parênteses falando de a informação pro produtor rural tem que chegar, que ele não precisa passar rede, não precisa chegar rede, não precisa fazer essa infraestrutura. A tua solução, tu precisa de quantas horas por dia? 5 horas, 4 horas por dia de energia? Então coloca um solar off-grid ou coloca uma bateria para ter umas 2 horas de autonomia apenas. Ou seja, há opções. A gente está divulgando, até o fórum aqui serve também para isso, né? O nosso CBGD aqui serve também para mostrar e divulgar as opções que se tem para o setor. Enfim, aqui deixo minha contribuição também no que acredito aí que o crescimento ele vai ser exponencial, inclusive para o próximo ano aí, com as incertezas que a gente teve esse ano, de acordo com a política, que a gente não pode deixar de separar o agronegócio de política, mas a gente teve as incertezas que agora que o mercado não gosta de incertezas e agora a gente viu aí que a gente já tem a certeza aí do decorrer dos anos e basta a gente se ajustar ao mercado político e nacional aí. Tudo bem, só complementando, a gente sabe que alguns setores da agricultura, né, são bastante dependentes da energia, você falou até da indústria de laticínios, leiteira, né, que você não pode interromper, né, a refrigeração do leite. E por outro lado, se a gente for fazer uma pesquisa nos indicadores de qualidade de energia, né, que são divulgados no portal da ANEEL, então o indicador de qualidade, pessoal, ela tem vários fatores, tá? Os principais são a descontinuidade ou a frequência, a descontinuidade do fornecimento. E na área rural, para você ter ideia, é o dobro do que acontece na área urbana. Alguns locais até o triplo, o que é isso? O triplo de tempo. Então tem alguns indicadores de descontinuidade, tá? Que a ANEEL ela limita, né, por concessionária, por quantas horas no mês o sistema pode estar interrompido, tá? Então, vamos supor, às vezes na área urbana você vê 4 horas por mês, na área rural é 8, às vezes é 12 horas. Então, imagina, 12 horas praticamente a produção leiteira acabou, né? Então, assim, é outra oportunidade também, né, de você usar sistemas de armazenamento, não para as 24 horas, não para o off-grid, mas exatamente para esses momentos de descontinuidade de energia, tá? Que isso acontece, inclusive esses indicadores muitas vezes são ultrapassados pela concessionária, isso incorre multas para a concessionária, e às vezes os próprios consumidores não sabem, uma parte dessa multa é para compensar as perdas dos consumidores. Além de que ele pode, se esses limites forem ultrapassados, ele pode entrar com ação jurídica também, tá? Contra a concessionária por os danos causados na sua produção agrícola, tá, ok? Eu queria que você comentasse um pouquinho disso aí também. Bom, quando a gente fala aí de produção agrícola, né, existem vários fatores até de adaptações e adequações. A gente também não pode só falar aí das nossas certezas para o segmento do solar nesse setor, né? Existem vários também outros segmentos e hoje a gente considera a bateria como terceira fonte de backup, mas existem também outras necessidades no campo. Quando a gente fala o próprio produtor rural ele tem uma linguagem muito diferente de venda, tá? E também de adequação para a necessidade dele. Tu mesmo comentou que 20% da conta de energia ele pegou a produção dele em sacas de soja, em toneladas, e viu que 20% ele gastou com energia. Tá? É basicamente isso. Então, já existem bancos fazendo linhas de crédito trocando por saca de soja. Houve uma adequação muito grande, uma solução e uma alteração do mercado, e também cabe a gente se adequar a isso, a entender, né? Não que eu vou conseguir, não que eu vou aceitar a saca de soja, né? Mas o mercado o financeiro, por exemplo, já tem linhas atuando, mas de maneira geral, eu penso que o seguinte, que o próprio setor de produção, falar de aumento de produtividade, está tendo uma tecnologia muito grande. Eu gosto muito pela Embrapa, que é um padrão mundial, inclusive de novas tecnologias, estão sendo criadas milho de 1 metro de altura com a mesma produção do milho que tem hoje 2 metros, 2,5 metros. E o que isso muda? Ele precisa de menos umidade, ele precisa de menos água, isso aí é menos energia. No final, isso está sendo desenvolvido. Ou seja, no mesmo tempo, tu vai precisar de menos energia. Tem uma tecnologia robusta, que eu até falo de Agro 0.0 em cima disso,
Tá? Existem muitas tecnologias que estão fora do nosso convencional, que é solar. A gente fala somente de solar. Existe uma sinergia muito grande com o mercado de diversas coisas que eles também estão fazendo, assim como tem agora, recentemente, falaram do nitrogênio. Enfim, eu tenho uma série aqui que eu poderia estar falando aqui. Adoro falar sobre isso, né? Então, eu passaria a tarde toda aqui conversando sobre esse assunto. Tá? Até peço desculpa por estar me alongando, tá? Então, pessoal, vamos para as considerações finais. Eu queria que cada debatedor fizesse suas considerações para a gente encerrar o debate, começando aqui pelo Jean. Bom, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: a gente fica muito preso na discussão técnica, né? MPPT, é isso, é aquilo, é esse inversor, é módulo grande, é 550, 560, e a gente pouco pensa no negócio. Quando a gente pensa no negócio, se o módulo é grande ou pequeno, vou gerar o mesmo tanto de energia, isso é um fator de engenharia, né? E a gente não está, o cliente, gente, ele não está ali esperando a gente ensinar para ele o que é engenharia, ele está ali esperando um negócio, um benefício, uma solução. Né? Então, o que eu falo sempre é o seguinte: a gente precisa pensar mais em negócio, porque quando a gente pensa em negócio, aí a gente abrange um pouco mais os setores, entende um pouco mais o que o setor está pedindo, entende um pouco mais sobre linhas de financiamento, entende um pouco mais sobre tudo daquele negócio. Então, quando a gente pensa em negócio, a gente aumenta um pouco o leque de variáveis que a gente precisa analisar e deixa de ficar alienado, preso a projeto. O projeto ele só obedece ao negócio. O projeto ele é secundário. E muito se discute no nosso segmento qual a tecnologia, qual é o modo, qual é o inversor, qual é string box, qual é a estrutura, e pouco se fala de negócio. Acho que esse tempo chegou, é um momento que o dinheiro está caro, ou a gente aprende a entender sobre negócio e quais são os impactos que as legislações, né, por exemplo, 14.300, chegada aí do Mercado Livre, vão trazer, e a gente se adapta ao negócio. E não, a tecnologia obedece ao negócio. Né? Então, por isso que a frase é clichê, mas o mercado ele é soberano. E o mercado fala de negócio e não de tecnologia. A tecnologia acompanha aquilo que o mercado está pedindo ou que os negócios estão pedindo. Então, muito obrigado pela oportunidade, pessoal. L8, por favor. Corroborando com o que o Diniz falou, eu acho que ficou muito claro aqui, né, que o mindset nosso, né, nossa mentalidade tem que mudar para investimento. Né? É investimento, gente, não tem muito o que falar. Tudo que foi falado aqui foi em torno disso. A tecnologia, a técnica, né, existem técnicas de venda, mas assim, gente, eu falei sobre o desejo, né? Ninguém tem desejo de um sistema fotovoltaico em cima do telhado, eu entendo. Mas assim, existe um desejo de poder ter um investimento muito bem aplicado. Né? Então, eu acho que é padronizar para o nosso público integrador a saber vender, não uma solução, apenas uma solução. É uma solução, mas é um investimento. Tá? São negócios. Tá? Tem que fazer brilhar o olho do teu cliente final que ele está fazendo um excelente negócio. Tá? Eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e espero que nos próximos eventos a gente consiga falar um pouco mais e trazer mais informações para vocês aí. Um abraço. Bom, me sinto honrado de estar ao lado desses monstros aqui da Solar, né? Diniz e Takamine. Como consideração final, eu falo que é o seguinte, que nós, além do que o Diniz falou, de ter brigas técnicas, né? E até a gente sabe que tem brigas comerciais, que a gente só fala de preço realmente, mas é muito além disso. E o que é o além disso? A solução necessária para o cliente. Tem que definir essa solução, tem que entender a solução. E aí existem muitas técnicas, e aí quando o Takamine fala aqui de investimentos, eu falo que é estudo. Né? Precisa ter estudo, precisa estar na frente. E claro que estudo é investimento. Né? Por fim, eu agradeço a oportunidade, tá, a todos e paro de falar por aqui. Então, pessoal, pedir uma salva de palmas aqui para os palestrantes. Estamos encerrando aí o debate dessa manhã.